homenagem à promissão, uma homenagem à promissão que tanto nos acolhe, tão amorosamente, né? Então aqui, olha, o hino de promissão. Beleza, quero cantar. Cidade jovem, ativa, cresce, pensando sempre a te amar. Bem, o tema que nós escolhemos é o reino de Deus. Eu já vou avisar que quando é Mateus, ele diz o reino dos céus. Quando é João o evangelista, ele diz o reino de Deus. Me perdoem se eu trocar o reino de Deus pelo reino dos céus. É o mesmo local. Vai dar tudo certo. Então, entramos aqui no tema, onde eu gostaria de deixar umas perguntas que eu acabei de combinar com a Anice e com a Nilva, que haverá chamada oral no final. Isso. Para a gente poder saber quem vai entrar no reino de Deus. O que é o reino de Deus? Como é o reino de Deus? Muitos os chamados, mas poucos entram. Entram aonde, né? Quem está chamando? Onde está o reino de Deus? Como entrar no reino de Deus? Vamos fazer uma viagem, como a Nilva gosta de ver, de promissão, aqui, Brasil grandão aqui, promissão, até Cafarnaum. Cafarnaum, tá? Aqui mais de perto, Cafarnaum aqui no Balão Vermelho, Mar Mediterrâneo, aqui o Mar da Galileia, o Rio Jordão, deságua no Mar Morto. Essa região que nos traz tanta saudade, né? Nazaré, onde viveu Cristo com José e Maria. O lago aqui, Jerusalém, Jericó, Belém, onde nasceu Jesus, em uma manjedoura, né? Mais de perto aqui, vendo o lago. Essas casas em volta do lago, lembrando de Jesus, pregando em torno desse lago, Cafarnaum e tantas outras cidades. Jesus sai dessa região de Nazaré e vai ao templo de Jerusalém, pela primeira vez. Ele ainda não havia convidado os apóstolos, ele ainda não tinha reunidos os apóstolos. Está dando um pouquinho de microfonia, viu? Ele não havia convidado os apóstolos. Pode abaixar o som que eu aumento a voz. Então ele chega em Jerusalém e senta próximo do templo. E veja como ele, o Galileu tem uma roupagem diferente. Então, sentado ali, um dos doutores da lei foi atraído pela sua imagem. E estavam presentes alguns sacerdotes e outros pensadores desocupados. E eles são magnetizados e vão na direção de Jesus. E um deles, que é Renan, isso está na obra de Chico Xavier, com Humberto de Campos, nesse livro, Boa Nova. Um desses doutores da lei se aproxima
daquela figura maravilhosa de Jesus. Veja que ele foi atraído, ele não conseguiu ficar de longe, e ele se aproxima e diz assim: Galileu, dirigindo-se para Jesus, ele pergunta: Galileu, que fazes na cidade? E Jesus responde: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? E Jesus responde: esse reino é obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade. O sacerdote diz: obra divina em tuas mãos? Revidou a Hanã, com uma gargalhada de desprezo. Veja, Jesus estava quieto, Hanã se aproxima e já começa com desprezo, com ironia. E continuou as suas observações irônicas. Perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Com que contas para levar adiante essa difícil tarefa de implantar o reino de Deus no coração dos homens? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Hanã estava interpretando que a construção do reino de Deus precisaria de muito dinheiro, precisaria de um príncipe para poder patrocinar, não é? Então ele faz essa pergunta para Jesus, não é? De onde sairão os teus seguidores, teus companheiros? Quem vai te patrocinar? Em outras palavras, meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre humildemente. Meus companheiros haverão de chegar de todos os lugares. E isso é uma verdade. Cada vez mais nós temos companheiros cristãos envolvidos, outros já comprometidos com a obra do Cristo. Então, aqui mesmo nós temos pessoas de várias cidades, de vários estados, de promissão também, que são os companheiros comprometidos, que hão de chegar e chegaram para levar, para também construir o reino de Deus em outros corações. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão por toda parte. Jesus estava quieto, ele foi lá, fez ironia, agora ofendeu. Os tolos, não é? E ignorantes estão por toda parte. Ofendeu a gente também, né? Os companheiros de Jesus. O Evandro disse que não foi ofendido, porque realmente aquele espírito mais elevado não se sente ofendido. É isso, maravilha, bem lembrado. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Tolos e ignorantes, para a tua edificação. Entretanto, propões-te a realizar uma obra divina, e já vistes alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Nossa, apelou mais ainda. Despejou o seu ódio. Está dizendo que a obra divina é algo perfeito. Já vistes uma estátua perfeita, construída com fragmentos de lama? E Jesus responde: sacerdote, replicou-lhe Jesus, com energia serena. Jesus tinha essa capacidade de não se alterar. Isso é uma maravilha, viu? Isso a gente tem que conquistar. Ouvir, mesmo que falam coisas desagradáveis, mas controlar-se, não reagir, agir com serenidade, em benefício próprio, acima de tudo,
em benefício próprio. Sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o sentimento. Não existe mármore mais puro e formoso do que o sentimento. Nenhum cinzel, ferramenta de esculpir a pedra, nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. E o que nos diferenciam dos anjos é a boa vontade de entrarmos no reino de Deus. O sacerdote, impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Atenas? Conheces Roma ou Atenas? Ou seja, conheces a capital da cultura, a capital das vaidades, da filosofia? E Jesus responde: conheço o amor e a verdade. E é tudo o que precisa, né? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. E o sacerdote vem novamente: tens ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha que maravilha. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre de Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. Vai com Deus, Hanã. Com esse diálogo de Jesus com Hanã, fica muito claro o que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Lembram que Jesus respondeu para Hanã? O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Guardem, porque vai ter chamado oral. Segunda pergunta: como é o reino de Deus? Alguém poderia antecipar? Como é o reino de Deus? Quando a gente vai explicar algo desconhecido, a gente usa algo conhecido. Nós usamos parábolas. A parábola tem essa capacidade. Você compara algo conhecido para explicar algo ainda desconhecido. E as parábolas de Jesus foram muito bem elaboradas com fundo moral. E são semelhantes às cebolas, porque a cebola tem a camada mais externa, que já dá para conhecer a cebola. Mas à medida que você vai penetrando nas camadas mais internas da cebola, o ardor aumenta e nós choramos mais. Assim também são as parábolas de Jesus. Quando nós interpretamos as parábolas de Jesus com mais profundidade, nós choramos mais. Principalmente se trazer um Emmanuel para interpretar, para falar da mesma coisa que eu estou falando agora. Então nós vamos usar de algumas parábolas. Jesus deixou várias parábolas para explicar como é o reino de Deus. Deixou muito claro isso. Eu vou usar só umas 52 agora. Dá tempo antes da janta, né? Dá tempo. Tudo bem. Por exemplo, parábola da festa de núpcias, ou parábola da festa de casamento, ou de bodas. Mas vamos simplificar. Parábola da festa de casamento. Para entendermos como é o reino de Deus, Jesus propôs essa parábola. E disse assim: Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante, é comparável a um rei que, querendo fazer o casamento de seu filho,
enviou seus servidores para chamar às bodas aqueles que foram convidados, mas os convidados se recusaram a ir. O rei é Deus. Os servidores são os profetas, Moisés, Malaquias, Jeremias, Ananias e tantos outros, que foram convidados inicialmente. Foram os povos que já eram monoteístas, que já acreditavam em Deus, em um Deus só, os hebreus. Mas eles se recusaram a ir aonde? A entrar no reino de Deus, como eu venho recusando nesses últimos 2000 anos. Prejuízo meu. Aí então, esse rei, querendo continuar que o casamento de seu filho, mandou que convidasse a outros, mas também não vieram. Então o rei disse: vão nas esquinas, nas encruzilhadas e convidem a todos para a festa de bodas. E a sala da festa ficou cheia. E então o rei entra para ver aqueles que estão na sala da festa de bodas. E ali ele encontra alguém que não trajava a túnica nupcial. A túnica nupcial. E disse: meu irmão, como entrastes aqui sem ter a túnica nupcial? Como é uma parábola, é uma comparação, o que é a túnica nupcial para nós? Não é uma vestimenta física, não é uma roupagem, mas é a túnica da consciência pura, dos sentimentos puros, a túnica do dever cumprido. Então a gente pode começar a tirar algumas conclusões, para que a gente passe pelas 52 parábolas de forma mais rápida. Tirando conclusões mais rápidas, o reino de Deus então é de união, porque se é comparado com um casamento, como é que é um casamento? União dos noivos, união dos familiares, união dos amigos, dos colegas, não é isso? O reino de Deus é igual a um casamento, é semelhante a um casamento. Então o reino de Deus também é de felicidade, felicidade dos noivos, felicidade do pai da noiva que conseguiu fazer com que ela casasse, felicidade dos amigos que iam aproveitar a festa, dos penetras. O reino dos céus então é de felicidade. E o reino dos céus também é de amor, o amor que uniu o casal. Sim, o reino dos céus é de amor, é comparado com a festa de casamento, mas acima de tudo, o reino de Deus é de justiça, porque só entraremos no reino de Deus com a túnica, não a roupagem, a túnica do dever cumprido e dos sentimentos puros. Não é isso? Como é o reino de Deus? Uma tristeza danada lá, é isso? O pessoal não quer falar comigo, estão nervosos, dormiram bem à noite? Como será que é o reino de Deus? De alegria, de amor, de felicidade e de justiça. Não se entra lá só porque diz Senhor, Senhor. Não. Terceira pergunta: muitos os chamados, mas poucos entram no reino de Deus, por causa da porta estreita, que nós vamos deixar mais claro através desta parábola e de outras. Parábola dos credores e dos devedores. Jesus propõe essa parábola dizendo: o reino dos céus, porque é Mateus que escreveu, tá? Poderia ser o reino de Deus. É comparável, é semelhante a um rei que quis pedir contas aos seus servidores. O rei quis acertar a conta com seus servidores. Débito, crédito, vamos ver o que sobra. E tendo começado a fazer isso, apresentaram-lhe um servidor que lhe devia 10.000 talentos, uma dívida enorme. Como esse servidor
não tinha com que pagar, o rei ordenou que vendesse a sua esposa, vendesse os seus filhos para quitar a dívida. E esse servidor ajoelhou-se aos pés do rei e disse: tende paciência comigo, que eu lhe pagarei tudo. E o rei, tomado de compaixão, perdoou a dívida de 10.000 talentos desse servidor, e esse servidor foi embora. Mas esse servidor, logo que saiu dali, mal tendo saído dali, encontrando um de seus companheiros que lhe devia só 100 moedas, agarrou-o pelo pescoço, sufocando-o e dizia: paga-me o que me deves. Esse credor foi perdoado de uma dívida enorme de 10.000 talentos. Logo em seguida ele agarrou o pescoço de um outro que lhe devia apenas 100 moedas. E sufocando-o, lhe dizia: paga-me o que me deves. E este devedor de 100 moedas apenas, não tendo com que pagar, ajoelhou-se aos pés do credor e disse-lhe: Senhor, tendes paciência comigo, que eu vos pagarei tudo. Mas ele não teve paciência, mandou que prendessem esse devedor, e os algozes levaram-o para a cadeia. E os companheiros, outros servidores, vendo o que aconteceu, ficaram aflitos e foram correndo contar ao rei o que havia acontecido. E o rei, chamando de volta esse servidor que havia sido perdoado de 10.000 talentos, disse-lhe: mau servidor, perdoei tudo pelo que me devias, pois me pedistes isso. Não deverias então ter tido piedade do teu companheiro, como tive piedade de ti? E seu senhor furioso deixou-o nas mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que devia. Que conclusão a gente tira dessa parábola que Jesus propôs, dos credores e dos devedores? Tiramos essa conclusão: olha, se não perdoarmos, não seremos perdoados. Se nós não exercitarmos o perdão, não nos tornaremos dignos do alto perdão, ainda que a outra pessoa tenha nos perdoado. A consciência nossa desperta e exige isso. Então, se não perdoarmos, não seremos perdoados. Para entrarmos no reino de Deus, temos que perdoar. Interessante, né? Então, a pergunta é: muitos são chamados, mas poucos entram. Por que poucos entram? Porque poucos perdoam. No filme Nosso Lar, quando o mentor convida, ele vai retirar André Luiz e convida outros que estão lá no umbral a saírem. O que eles respondem, os que estão no umbral? Eles não saem, porque um quer vingar-se do outro, e o outro quer vingar-se de um terceiro. Primeiro eles querem vingar-se, para depois sair do umbral. E na verdade, só sairão do umbral depois que perdoarem. Na verdade, só entraremos no reino de Deus depois que perdoarmos. E isso fica muito claro na prece: Pai, perdoe as nossas ofensas, assim como eu perdoo as ofensas dos meus irmãos. E uma nova parábola para nos ajudar a entender. Jesus disse assim, que um rei precisava fazer uma viagem longa. Então ele chamou os seus servos e deu 5 moedas a um, 2 ao outro, 5 a um, 2 ao outro e 1 para o terceiro. E viajou. O que ganhou 5 moedas, 5 talentos, ganhou mais 5, trabalhando, desenvolvendo os talentos.
O outro ganhou 2, desenvolveu, ganhou mais 2. E o que ganhou uma moeda, enterrou-a no solo. Quando o rei voltou, não se esqueçamos, acerto de contas, plantio e colheita, ação e reação, causa e efeito. O rei voltou. O que tinha recebido 5 moedas, entregou 10. O que tinha recebido 2, entregou 4. O que tinha recebido 1, entregou só 1. Então o rei disse assim, para o de 5 moedas e de 2 moedas: servidor bom e fiel, fostes fiel nas pequenas coisas, dar-vos-ei a incumbência das grandes coisas. É isso que Jesus espera de cada um de nós, que nós assumamos compromissos, assumamos responsabilidades. Sim, assumir responsabilidades, para que possamos crescer, para que possamos desenvolver esses talentos. E aquele que enterrou o talento e devolveu só 1, conforme ele tinha recebido, o rei lhe disse: tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o àquele que tem 10 talentos. Pois dar-se-á àquele que tem, e terão em abundância. Desculpe, deve ser algum resfriado chegando. Tomara que não, né? Então veja que interessante. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o àquele que tem 10 talentos, pois dar-se-á àquele que tem, e terão em abundância. Se for coisas materiais, é injusto. Distribuição de coisas materiais dessa forma é injusto. Aquele que já é rico, você dá mais? Não são coisas materiais. Aquele que já tem alguns talentos, virtudes, como a tolerância, a paciência, a indulgência, a misericórdia, dar-se-á a ele condições para que ele adquira mais virtudes, mais talentos e fique em abundância de talentos. É isso. E os que ganharam mais talentos, como 5, é pela competência, porque tem comprometimento social, como Divaldo Franco, como Francisco Cândido Xavier. Aqueles que ganharam 2 talentos, têm um comprometimento familiar, na sua competência. Aquele que ganhou só 1 talento, tenha comprometimento da sua evolução, da sua busca de virtudes. É isso também. Continuemos. Jesus ainda disse: mas aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á até mesmo o que parece ter. Novamente, parece injusto, né? Mas aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á até mesmo o que parece ter. Não é Deus que tira nada, não. Não é coisas materiais. Aquele que tiver um pouquinho de fé, tiver algumas virtudes, quando sai aí fora e encontra seus pares, familiares, amigos, colegas, sem fé, dizem: de onde você vem? Eu fui numa palestra, nós estamos num encontro, eu fui no centro espírita. Aí as pessoas falam: mas você ainda faz isso? Para! Retiram aquele pouquinho de fé, aquele pouquinho que a gente já estava cultivando, e fica-se sem nada. Não porque Deus tirou, não. Deus quer que nós fiquemos na abundância de virtudes, para sermos felizes, para entrarmos no reino de Deus. Esse é o caminho. Então, é nesse sentido. E que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Dê-lhe oportunidades de reencarnar. Em reencarnações difíceis, ali haverá choros e ranger de dentes.
Mateus capítulo 25. Percebe? Então, volto a lembrar, não podemos ter medo de assumir compromissos, não podemos ter medo, como aquele que enterrou o talento, não podemos ter medo de assumir responsabilidades. É só por isso que eu estou aqui, porque aqui é um encontro de competentes e eu estou aqui como um cara de pau. Percebe? Encorajado? Dessa forma. Então, dessa parábola dos talentos, temos que prestar contas, novamente, de tudo, não só dos talentos recebidos. Temos que desenvolver os talentos, as virtudes e os bons sentimentos, para entrarmos no reino de Deus. O que seria desenvolver esses talentos? Vamos ser mais objetivos, ô João Atílio, faz favor, ajuda aí. O que seria desenvolver esses talentos? Comecemos por reconhecer que temos erros, que cometemos erros. Excelente, grande, enorme passo. O próximo passo, corrigir os erros. Admitir que temos defeitos. É grande o passo. O próximo enorme passo é corrigir esses defeitos. Defeitos graves, por exemplo, como o ódio, o orgulho, o egoísmo, a falta de fé. Admitir que temos vícios e abandonar esses vícios também é desenvolver os talentos. Vícios como o cigarro, sim. Vícios como o álcool, vícios como a gula, o sedentarismo, o falar mal da vida alheia, o julgar a vida alheia, a maledicência e tantos outros. Ainda é desenvolver os talentos, buscar as virtudes como a tolerância. Quanto precisamos de tolerância nos trânsitos? Desculpem. Quanto precisamos de tolerância no trânsito? Por exemplo, numa capital como Murutinga do Sul, você tem que ter uma tolerância danada no trânsito. A gente tem que exercitar isso. Exercitar a paciência, a indulgência, não sermos exigentes com os defeitos dos outros, não sermos exigentes com os erros alheios, não sermos exigentes com os vícios dos outros. Se pudermos, vamos ajudar. Então, desenvolver os talentos é desenvolver essas virtudes, ainda como a misericórdia. E uma definição muito clara de misericórdia, eu achei muito bonito, de João Guimarães Rosa, escritor mineiro. Ele disse assim: misericórdia, colocar o coração na miséria do outro. Aí sim a gente compreende. Misericórdia, colocar o coração na miséria do outro. Então, desenvolver essas virtudes como a fé é uma virtude, é a mãe de todas as virtudes. Desenvolver a paciência, já falamos, a humildade, a caridade, o perdão, o amor, e entraremos no reino dos céus. Então aqui está, porque da porta estreita, né? Lá do começo. A porta estreita é isso, buscar essas virtudes. Mas a porta larga é mais fácil. A porta larga dos vícios, a porta larga da perdição, a porta larga das paixões terrenas, as portas largas da frouxidão moral, a porta larga da queda moral. A pior das quedas é a queda moral, conforme nos orienta Pietro Baldi. Queda moral. Ser hoje pior que ontem, ser amanhã pior que hoje. E Kardec nos pede o contrário. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para ser hoje melhor que ontem, para ser amanhã melhor do que hoje. Então, nós precisamos observar nossos sentimentos. Os sentimentos são os patrões. O sentimento é o chefe, é o que define o que somos. O sentimento
mostra em que nível de vibração moral e espiritual nós estamos. E sentimentos maus geram pensamentos. Que tipo? Bons ou maus? Se vocês não responderem, eu vou parar. Quem tem sentimentos maus, tem que tipo de pensamentos? Bons ou maus? Maus, maravilha. Eu vou chamar o Alan Vilches, porque ele faz vocês ajeitarem. Não pôde vir o Cláudio Palermo, mas veio João Atílio, é o que tem para hoje. Tá bom? Quem tem sentimentos maus, tem que tipo de palavras? Mas, quem tem ações, ou melhor, quem tem sentimentos maus, tem que tipo de ações e atos, bons ou maus? Maus. E aí a gente lembra do Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 45. O homem de bem retira do tesouro do seu coração as boas coisas, as boas palavras, as boas ações. Não é isso? E também Jesus disse, o que faz mal ao homem não é o que normalmente entra pela boca, mas é o que lhe sai da boca, porque disso está cheio o coração. Quando Jesus diz o coração, simplificando, são os sentimentos. Se o sentimento é mau, a boca vai falar do que está cheio o coração, está cheio o sentimento de maldade. Eu disse que o sentimento vem antes do pensamento. Vocês talvez tenham achado estranho, está na obra toda. Mas eu vou então perguntar, alguém comete algum crime sem alimentar um sentimento de ódio? É muito raro, né? Praticamente impossível. Alimenta o sentimento de ódio, comete o crime. Não é isso? Então aqui nós vamos observar, como Jesus disse, a árvore má não pode produzir bons frutos. O sentimento mau é a árvore má. Produz frutos maus como a injúria, a violência, os homicídios, os adultérios. Não só adultério conjugal, mas adulterar combustível, adulterar alimentos, adulterar remédios, adulterar leis, adulterar votações. Também produz blasfêmia, também produz prostituição, furtos e falsos testemunhos. Por isso que todos somos chamados, mas poucos entram. E a gente pode lembrar também nesse instante que fora da caridade não há salvação, porque fora da caridade não há aprendizado no bem. Logo, fora da caridade não há evolução. Fora da caridade não há aprovados. Logo, não há escolhidos. Logo, não entram. Por isso que fora da caridade não há salvação. E eu acrescento por minha conta, fora da caridade não há felicidade. Fora da caridade não há felicidade. O universo foi criado dessa forma. O universo foi criado com amor, por amor, para o amor. Tudo que tiver contrário a isso está fadado ao fracasso. Quem está chamando? Quem está chamando? Deus, Pai amoroso, de infinita bondade, centro conceitual do universo, atrai tudo por amor. Não centro geométrico, porque o universo é infinito. Centro conceitual do universo. Deus atrai com infinito amor os seus filhos. E nós achamos que só nós estamos nos esforçando, e que esforço, hein? Só nós estaríamos nos esforçando para entrar no reino de Deus. E Deus em busca do homem, conforme essa obra de Abraham Joshua Heschel, filósofo e escritor judeu. Escritor judeu da religião judaísmo. Em 1955 ele escreve essa obra.
E o Papa da época diz assim: por que nós, cristãos, não escrevemos uma obra maravilhosa como esta? Porque Deus também está com os judeus, Deus está com os evangélicos, Deus está com os budistas, todos são seus filhos, e Ele busca todos com infinito amor.